famoso mata-mata, confronto, duelo de gigantes, duelo de titãs no Botafogo. Eu vou te dar 2 nomes e você vai escolher um de bate-pronto. Não pode ficar em cima do muro. Não, tranquilo. Não pode jogar na retranca aqui, rapaz. Não, tranquilo. Se quiser, pode justificar, não tem problema nenhum. Fechado? Fechado. Vamos embora, então, começar o nosso duelo de titãs aqui no Botafogo. Wagner ou John? Wagner. Wagner, boa. Jefferson Manga? Jefferson. Eu não vi o Manga jogar, então... E o Jefferson é meu ídolo, então... Jefferson. Então, se eu te perguntar Garrincha ou Pimpão, tu vai responder o Pimpão? Peraí, calma. Não, Calma. Não, porque no caso do Garrincha, a sua pergunta é muito boa. No caso do Garrincha, eu vi muitas imagens ao longo da minha vida enquanto botafoguense. No caso do Manga, não vi tantas imagens assim. Então, assim, o Garrincha tem toda a questão da história dele com a seleção brasileira e aquelas imagens dos dribles, dele ganhar a Copa, sabe? No caso do Manga, eu realmente não tenho tantas imagens. Eu não vi tantos vídeos ao longo da minha vida do Manga fazendo as defesas dele. Eu sei que ele foi um goleiro extremamente importante na nossa história, mas, pô, o Jefferson tá no meu coração, cara, não tem como. Eu já vi, eu vi o Jefferson fazer defesas que, pô, impossíveis, coisas assim, milagrosas que Jefferson é foda, meu irmão. Não que o Manga não seja, mas o Jefferson mora no meu coração. Não, e é justo, pô. Não tem resposta certa ou errada, né, cara? E é só a sua vivência com o Botafogo. Eu talvez também escolhesse o Jefferson. Mas como eu não tô aqui para responder, vamos embora aqui. Antônio Carlos ou Fábio Ferreira? Antônio Carlos. Antônio Carlos. Fábio Ferreira fazia uns gols malucos, né? Cabelinho dele ali. Fazia. Edilson Lucas? Cara, eu preferi o Edilson. Edilson. Eu gostava do Lucas. Mas o Edilson também eu gostava muito, por isso que eu botei aqui. Mauro Galvão ou Bastos? Pô, o Mauro Galvão, ele era classudaço, né, meu irmão, jogando. O Bastos foi um monstro no ano passado. Mas, pô, o Mauro Galvão era uma parada assim impressionante, porque ele não tinha porte de zagueiro, nem físico de zagueiro direito tinha, mas o homem era absurdo. Então, o Mauro Galvão. Pô, o Mauro Galvão era brabo, né? E foi o jogador do Botafogo convocado para a Copa de 90, né? Eu me lembro do Mauro Galvão, foi uma final de Copa do Brasil, antes dele ter jogado no Vasco. O Grêmio ganhou do Flamengo no Maracanã. Aí foram entrevistar o Mauro Galvão, ele jogava no Grêmio. Foi no Grêmio ou no Cruzeiro? Acho que foi no Grêmio. Ele, pô, não queria mandar um abraço pra torcida do Botafogo, não sei o quê. Sei que tava torcendo aqui pelo Grêmio. Porra, fiquei todo. Naquela época eu ficava feliz com qualquer coisa no Botafogo. Eu não torcia por qualquer coisa que envolvesse o Botafogo. Eu te dou a palavra. Tu é da época, tinha o VMA, não tinha o VMB da MTV? Uhum. Tinha Sim. um cara que ganhava melhor editor. Ganhava com todo. E ele sempre ia receber o prêmio com a camisa do Botafogo. Eu acompanhava para ver o melhor edição, para ver o cara ir no palco e receber com a camisa do Botafogo o VMB. Pô, Já era uma a década de loucura. 90 a gente teve muita coisa legal acontecendo, né? Assim, em termos de chegar nas competições. O Botafogo chegou em todas, exceto na Libertadores, né? Sim, chegou na Copa do Brasil, chegou no Brasileiro, chegou no Rio-São Paulo, no Carioca, na Conmebol. Só na Libertadores que não. Na Libertadores, realmente, a gente caiu para o Grêmio em 96. Mas foi uma década que a gente teve uma presença disputando coisas importantes, bem legal, assim, de ser destacada, né? Sim, foi uma década teoricamente boa para o Botafogo, né? Eu acho que foi boa para o Botafogo. Foi. Dois campeonatos carioca, 90 e 97. Foi o Rio-São Paulo, teve o Brasileiro, teve a Conmebol. Foi uma década em si, que tu pega o bololô da década, foi uma década boa para o Botafogo, realmente. Sim. O problema foi o que veio depois mesmo. É. Continuando aqui. Pois é. Em década de 90, Gonçalves ou Barbosa? Gonçalves. Carly ou Gotardo? Caraca, meu irmão. Pô, o Carly eu tenho um carinho gigantesco por ele, mano. O Gotardo jogava muito. O Gotardo, pra mim, era mais jogador do que o Carly. Só que, cara, aí era uma questão de identificação. O Carly eu vou escolher porque eu tenho um carinho pelo Carly, pelo que ele representou num momento tão importante, no momento que a gente estava em baixa, e esse cara, ele foi escorraçado do Botafogo de uma forma inacreditável, e ele volta, a família dele com um amor também gigantesco pelo Botafogo, então, ele capitão. Boa. Vitinho ou Alex Telles? Alex Telles. César Prates ou Marçal?
Pô, o César Prates jogava muito, irmão. A cobrança de falta do César Prates era uma coisa assim maravilhosa. Ele Eu rendeu lembro na de esquerda no Botafogo, né? Não, e o César, cara, o César Prates era um monstro. E eu lembro de um gol dele de falta no Campeonato Brasileiro contra o Internacional lá no Beira-Rio. Uma vitória do Foi. Botafogo. Cara, César Prates. César Prates jogava muito, cara. César Prates jogava muito. Pô, Cezinha jogava muita bola mesmo, irmão. Dória ou Igor Rabelo? Dória. Renato, Ito de Ouro ou Ayrton? Pô, Renato. O Ayrton, eu adorava o Ayrton, cara. Pena que ele se lesionou tanto no Botafogo. Mas o Renato era sacanagem jogando. O homem vestia o terno e jogava futebol, pô. Recebeu a camisa do Gerson, né? 8 de ouro, tá doido. 8 de ouro. Foi 8 de ouro. Foi a contratação mais surreal da história do Botafogo, que foi ninguém sabia do nada contratou. Se lembra disso? Caralho, surreal. Lembro, pô. E aquele meio de campo do Botafogo era muito bom, cara. Muito bom. Marcelo Matos, Renato, né? Lodeiros. Eu lembro de um gol que a gente fez, acho que foi contra o Guarani, que o Renato recebeu um lançamento dentro da grande área. Ele domina e cruza sem deixar a bola cair, cara, praticamente, assim. E sai o gol do Botafogo, uma coisa linda. Pô, o Renato jogava muito, cara. Muita bola mesmo, cara. Marcelinho Paulista ou Marcelo Matos? Rapaz, esse duelo aí é difícil, hein? Eu vou ficar com o Marcelinho Paulista, cara, porque quando eu olho para a cara do Marcelo Matos, eu lembro muito do que o Ricardo, a gente sempre ia aos jogos juntos, né? Eu e o Azambuja. E aí eu lembro o Ricardo uma vez falando que, pô, o Marcelo Matos, meu irmão, o Marcelo Matos, quando ele recupera a bola, mas toda vez que ele tem que dar o passe para alguém, ele tem que fazer um esforço descomunal para acertar a porcaria do passe. Então, eu vou de Marcelinho Paulista, cara. O Marcelinho Paulista, eu gostava do Marcelinho Paulista, cara. Campeão carioca 97 pelo Botafogo. Marlon Freitas ou Gregory? Ah, Gregory. O Gregory, cara, eu falava no início, na virada do ano, no início do ano, eu falava, não, mexam no meu Gregory. Porra, o Gregory foda, onipresente, um homem absurdo de intensidade, de cobertura dos companheiros, de liderança também dentro de campo. Muito se fala hoje de liderança, né, em relação ao Marlon Freitas, mas o Gregory sempre foi um líder ali também dentro do campo, orientando, reclamando, falando. E a gente sente falta agora dele, né? Como ele faz a diferença o meio de campo ali com o Gregory e sem o Gregory. Tem uma diferença bem clara e evidente, né? De pegada, principalmente, né? É. De pegada. E o que tu sentiu quando ele foi expulso na final da Libertadores? Eu gelei, cara. Meu espírito saiu do meu corpo durante um tempo. Eu gelei. Eu falei, eu pensei que todo botafoguense pensou, né? Falei, não é possível que a gente chegou até aqui para perder uma final de Copa Libertadores que os caras foi expulso aos 30 segundos, pô. Cara, aí depois passou aquele 10 minutinhos de susto. A gente viu que o time do Atlético realmente era uma M, conforme o Luiz Henrique bem pontuou. E aí a gente voltou a ter aquela confiança de que a gente ia ser campeão e ainda bem a gente foi. Porque, ó, se o Botafogo não ganha aquela Libertadores, a torcida ia cair em cima do Gregory de uma maneira assim bizarra e ele ia ter que sair do Botafogo porque não ia ter clima mais para ele continuar. Ia ter que sair mesmo nível Cuesta. Não, ia ter que sair. A torcida não ia suportar olhar para o Gregory, sabendo que ele foi expulso com 30 segundos. Então, agora, o ano de 2024 foi tão mágico, cara, que o último gol da temporada foi do Gregory para sacramentar o título brasileiro. Sim, então, né? E o engraçado é que o Gregory foi muito importante naquele novembro, né? Porque a gente lembra, mas ele fez um gol importantíssimo contra o Palmeiras, um gol importantíssimo contra o Bragantino e um gol importantíssimo contra o São Paulo. Uhum. Ele foi muito importante, até fazendo gols ali, que não é a característica dele. Leandro Guerreiro ou Túlio Guerreiro? Eu gostava mais do Túlio, cara. Agora, o Túlio Guerreiro, né? Porque o Túlio Lustosa, Jesus, né, irmão? Mas eu gostava bastante do Túlio Guerreiro. Na época dele como jogador. Vou botar Sandro Comichumbo versus Juninho Guardabelo Comichumbo, para ver quem o pessoal vai escolher. Eu gostava do Sandro. Camilo ou Lodeiro? Lodeiro. Lodeiro? Lodeiro. Sidorf ou Almada? Pô, o Almada que me desculpe, irmão, mas o Sidorf jogando futebol era um absurdo. Pô, eu tinha um verdadeiro prazer em ir ao estádio, ao Maracanã, em todos os jogos do Botafogo, para ver o Sidorf desfilar em campo. Meu irmão, tudo bem, depois a gente ficou pé da vida, naquelas quartas de final da Copa do Brasil, que ele jogou nada. O time do Botafogo jogou nada no jogo da volta, foi atropelado. Mas assim, o Sidorf era um absurdo, cara. Era uma
uma classe jogando futebol. O Almada é foda também, mas entre os dois, assim, eu tenho uma ligação mais sentimental com o Almada, por razões óbvias, porque a gente foi campeão da América, mas em termos de talento, não dá para Almada, não. Nesse comparativo, claro, né? Claro, claro. É o critério que você quiser usar, que eu só tô como dando White, querendo que o circo pegue fogo. Michael Soel ou Júnior Santos? Pô, são dois jogadores também que... O Júnior Santos foi um absurdo, né, em 2024. O Michael Soel, muito habilidoso. Tem aquela passagem, as duas passagens do Michael Soel, né, mais marcantes ali, 2007 e 2009. Acho que era... Não, 2007 não. 2008, 2009, ou 2009, 2011, agora eu esqueci. Isso, Sei 2009, que, acho que é 2009, 2011. Mas eu vou ficar com o Júnior Santos, cara, nessa escolha aí, porque, pô, o Raio segurou a bronca ali no início de 2024. O primeiro semestre foi todo dele. Se a gente conseguir avançar na Libertadores, na fase preliminar, na fase de grupos. E, pô, meu irmão, ainda tem o último gol da Libertadores, então, entre os dois aí, o talento do Michael Soares é maior, tá? Ele é muito mais talentoso, na minha opinião. De drible, o melhor do Michael Soel de drible era uma coisa assim absurda. Mas o Júnior Santos, cara, o Júnior Santos tem o meu carinho, apesar de sair do Botafogo como ele saiu. Acho que a forma como ele saiu do Botafogo não foi legal, não. Verdade. Se não for, e você falou muito bem, se não fosse o Júnior Santos ano passado, meu, aquele jogo do Bragantino aqui no Newton Santos, que ele fez 2 gols lá, tirou da cartola aqueles 2 gols, meu, não ia ter. Botou debaixo do braço. Chamou Sim. a responsabilidade, matou no peito e falou: é comigo. Pô, tu falou muito bem, Vitão. O Júnior Santos, cara, ano passado segurou, como eu brinco, manobrou o piano sozinho por um tempo no Botafogo. Sérgio Manuel ou Savarino? Pô, cara, olha, eu tenho um carinho gigantesco pelo Savarino, mas o Sérgio Manuel tá no meu top 3 daquele time de 95. Então, Sérgio Manuel. Dodô ou Louco Abreu? É a mesma coisa, cara. Talento, Dodô. Porra, Dodô foi um dos melhores centroavantes que eu já vi jogar no Botafogo, em termos de capacidade goleadora, de golaços, técnica. Mas o Louco Abreu, ele foi muito importante para certo resgate da autoestima do botafoguense depois do trivice contra o Flamengo, né? Então, eu fico com o Louco Abreu, porque eu considero o Louco Abreu de fato um ídolo do Botafogo. O Dodô, na minha opinião, foi um baita centroavante que passou pelo Botafogo, mas não é ídolo. Então eu fico com o Louco Abreu nessa escolha, embora o Dodô seja mais habilidoso. O Dodô, a categoria dele era muito boa, né? Às vezes o pessoal mais novo não entende, mas o Louco Abreu, eu tenho uma teoria minha, naturalmente, né? A teoria que é vozes da minha cabeça, que são os títulos que lavam a alma da torcida. Como 89 lavou a alma. Uhum. Então, na minha vida, eu vi 3 títulos que lavou minha alma como botafoguense. 95, 2010 com o Louco Abreu e a Libertadores de 2024. Concordo. Não foi só um Do carioca, que, foi do lavar que a eu alma, né? acompanhei foi isso, foi isso. Porque 95, 2010 e 2024. porque às vezes os mais novos falam, era só um carioca. Não era só um carioca, irmão. Não era só um carioca. Não, Como não era, 89 não era só um carioca. não era. A gente precisava muito dessa vitória, cara. Precisava muito. Depois do trivice, porra, meu irmão. Não Sim. tinha como perder de novo pros caras, entendeu? Ele vindo de um 6 pro Vasco, né, cara? Pô, não tinha como. Bom, seguindo aqui. Valdo ou João Paulo? Pô, meu irmão, o Valdo foi absurdo no Botafogo. Absurdo, absurdo. A importância do Valdo, já em fim de carreira. Ele já estava com 40 anos, se eu não me engano, não me falha a memória, 40, 41, alguma coisa assim, quando jogou no Botafogo. E o Valdo foi extremamente importante no momento dos mais difíceis da história do Botafogo. Então eu fico com o Valdo nessa escolha. Pô, o Valdo ali naquela Série B, meu irmão. O pessoal não lembra, mas aquela Série B foi punk, meu irmão. A torcida puxou pelo braço o Botafogo naquela Série B. O Valdo foi Até porque só 2 subiam. Sim, E e era tinha 2 quadrangular, irmão. quadrangulares, meu irmão. Pô, loucura. Era loucura. Completa, Bruno Silva ou Felipe Gabriel? Felipe Gabriel. Sem dúvida. Eu acho que o Botafogo começou a perder em 2013, quando teve que o Felipe Gabriel perdeu. Saiu, cara. 2013, se a gente não se desfaz de jogadores importantes no meio do ano, a gente batia campeão brasileiro aquele ano. Também acho, eu tenho essa mesma percepção que você, cara. O time do Carioca ganhava o brasileiro. O elenco do Carioca. Andrezinho no banco, Renato no banco, Vitinho no banco. Eu tenho essa mesma percepção que você, que o elenco do Carioca ganhava o brasileiro.
Seguindo aqui, Elkson ou Rodrigo Pimpão? Ou essa daí, cara, são os embates interessantes que, assim, o Elkson é mais jogador, mas o Rodrigo Pimpão, cara, ó, coraçãozinho pro Rodrigo Pimpão. O Rodrigo Pimpão representou a camisa do Botafogo de uma maneira, assim, sensacional. Sempre lutou cada segundo que esteve em campo, cada instante que vestiu a camisa do Botafogo. Então, eu escolho o Rodrigo Pimpão, embora saiba que o Elkson era mais talentoso do que o Rodrigo Pimpão. Pô, aquele time de 2017, o que não tinha de técnico compensava na Pô, disposição, demais, na demais, demais. E às vezes o torcedor pede isso, né? Para ter orgulho. Djaí, Maestro ou Eduardo? Não, né? Eu vou escolher o Djaí, cara. O Djaí jogava pra cacete, meu irmão. Tá aí um cara que, inclusive, pode entrar depois na lista de subestimados, porque as pessoas não dão devido reconhecimento, às vezes, ao Djaí. E o Djaí jogava muito, irmão. Jogava Não, muito. digo demais. E vale lembrar que ele é botafoguense de coração, ele, o campeão carioca de 90. Por que a gente lembra? Ele é botafoguense da base do Botafogo Tinha e é uma botafoguense. classe jogando. Tinha uma Sim. classe jogando absurda. Eu fui numa comemoração dos títulos do Botafogo ano passado. Pô, ele tava lá todo pimpão, cara. Todo feliz, cara. Cara, eu sou muito fogão, cara. Não sabe como eu comemorei. Além de tudo, é botafoguense. Caio Talismã ou Dimba Talismã? Esse gol de Momento de 97 do descontração. meu irmão, são dois jogadores assim. O Caio ele era realmente iluminado, né? O homem entrava em campo e o jogo do Botafogo se resolvia. O Joel Santana já sabia. Meu irmão, tá complicado, bota o Caio que as coisas vão acontecer. Era uma coisa impressionante. Mas eu vou escolher o Dimba, cara, porque essa comemoração, inclusive, aí, daquele, acredito que seja do título de 97, né? Que o Edmundo antes tinha feito aquela dancinha na frente do Gonçalves e no fim das contas o Dimba come a grama. Meu irmão, que loucura que foi aquilo ali. Então, eu fico com o Dimba nessa daí. Pô, aquele título de 97, cara, o que o Eurico fez pro Botafogo não ganhar aquele campeonato foi loucura. Inventou terceiro turno. Não, loucura Não, total. foi loucura total, que o Botafogo era para ser campeão carioca invicto, ganhou os 2 primeiros turnos, inventaram o terceiro. A loucura completa aquilo dali. E a gente ganhou, no final. Rafael Marques ou Herrera? Herrera, E, pô, eu gostava muito do Herrera, meu irmão. Gostado do Rafael Herrera? Marques foi muito bem no Botafogo, tá? Depois Bigode grosso. daqueles 20 jogos ali iniciais, né? Que ele tava fazendo nada, mas depois ele se tornou importantíssimo naquele time. Mas o Herrera, cara, aí entra a dupla Herrera e Louco Abreu, meu irmão, aí não tem como. Herrera, porra, tá maluco. Porra, Herrera era raçudo pra caramba, rapaz. A cacete. O Rafael Marques deve ser o maior reset da história do Botafogo. A história recente do Botafogo. Provável. Alex Alves ou André Lima? Nessa daí eu escolho Alex Alves. Alex Alves por um tempo representou pra caramba, hein? Tava em dúvida se eu colocava o Alex Alves ou o Caio. Caioba. Igor Jesus ou Tiquinho? O Igor Jesus. Eu adoro o Tiquinho. O Tiquinho, em 2023, ele foi um absurdo naquele primeiro turno. Uma capacidade de fazer o botafoguense voltar a acreditar, né? O Tiquinho, ele foi o símbolo daquele botafoguense que voltou a acreditar. Que podemos ganhar, podemos ser campeões. Infelizmente, depois, a história do Tiquinho no Botafogo acabou seguindo caminhos que, pô, ninguém queria que fosse daquele jeito. Ele tinha tudo que era necessário para se tornar um puta ídolo do Botafogo, mas as coisas acabaram indo numa direção que não foi bacana e tal. Agora, o Igor Jesus, cara, o Igor Jesus é um absurdo. O Igor Jesus, na minha opinião, até pela idade que tem, ele vai ser melhor do que o Tiquinho ao longo da carreira dele, porque esse cara joga demais, meu irmão. Esse cara, nesse ano do Botafogo de 2025, por exemplo, ele, por diversas vezes, jogou sozinho no time do Botafogo. Jogou sozinho. Ele sustentava o ataque do Botafogo. Ele fazia a gente ter alguma esperança de vencer determinadas partidas. Então, o Igor Jesus é a minha escolha nesse duelo, embora eu, goste pra caramba do Tiquinho. Justo. Amarildo ou Quarentinha? Só pra dar uma voltada no passado. Cara, o Quarentinha, goleador, absurdo, né? O Amarildo também, sensacional, mas o Quarentinha não. O Quarentinha, né, seria homem gol, cara. Homem gol, tem que ter. E o Quarentinha com talento é brincadeira, né? Pô, o Quarentinha é o único jogador na história do Botafogo que fez mais de 300 gols com a nossa camisa, né?
O maior Não, pô, artilheiro da história. tá com o nome na história do Botafogo. Amarildo também, Lógico. óbvio, mas Quarentinha tem que ter. Quarentinha é um cara que poucas pessoas lembram. Ele deveria ser mais lembrado, inclusive. Sim, sim, sim. Eu acho que a gente às vezes peca muito em voltar na nossa história, que é muito rica, cara. Nossa história, a história do Porque Botafogo a é gente acaba gigantesca. lembrando, a gente acaba lembrando de sempre Didi, Garrincha, Newton Santos, Zagallo, mas tem uma galera que passou pelo Botafogo que é extremamente importante, que a gente acaba não considerando da devida maneira. E o Sim, porque a gente tem Quarentinha, tanta gente grande, né, cara? pô, e o Quarentinha foi um absurdo, pô. A quantidade de gols que ele fez com a camisa do Botafogo não é uma coisa qualquer, mas acaba ficando meio de lado na história, sabe? As pessoas não lembram tanto do Quarentinha quanto ele deveria ser lembrado. Concordo plenamente com você, como tantos outros na nossa história, que a gente, por ter ídolos tão grandes, a gente tem uma constelação tão grande de ídolos no Botafogo, talvez nenhum time do Brasil tenha, e acredito que não tenha, que é, pô, tu ter. Te, dar um spoiler, mais tarde a gente vai fazer, daqui a pouco a gente vai fazer o quadro do Dança das Cadeiras. Para ser justa a Dança das Cadeiras, para ter dinâmica, eu tive que fazer cadeira perpétua, que era Heleno de Freitas, maior jogador do Brasil na década de 40, Garrincha, Newton Santos, Didi, que foi o melhor jogador de Copa do Mundo, e o Jairzinho, que foi o furacão da Copa do Mundo. Como é que Porra, faz? porra, se você não põe esses caras cadeira perpétua, não tem jogo, irmão. Porra, É nenhum foda time. mesmo. É foda. Luiz Henrique ou Túlio Maravilha? Luiz Henrique. De bate pronto, assim. Tem uma coisa interessante, assim. O Túlio foi extremamente importante em 95, obviamente, artilheiro, goleador. O Botafogo ganha aquele Campeonato Brasileiro por conta dos gols também, né, do Túlio Maravilha. Não ganhou sozinho, obviamente. Tinha sempre algum companheiro para colocar o Túlio em condições de fazer o gol. Mas o meu top 3 de 95 não entra o Túlio. Para muita gente isso é esquisito. O meu top 3 de 95 são jogadores que eu tenho o máximo carinho daquele time. Wagner, Gonçalves e Sérgio Manuel. Esses caras, para mim, cara, a ligação que eles têm com o Botafogo, o vínculo que foi estabelecido, a força desse vínculo ao longo dos anos. O Wagner, inclusive, ele é menos lembrado do que deveria também. É outro que é menos lembrado do que deveria. Extremamente importante. Então, assim, entre Luiz Henrique e Túlio, como o Túlio não está no meu top 3 de 95, as pessoas, as pessoas fazem essa cara. As pessoas fazem essa cara. O meu top 3 é Wagner, Gonçalves e Sérgio Manuel. Então, entre Pô, Túlio e Henrique, eu escolho Luiz Henrique. tá certo. Magoou meu coraçãozinho despedaçou nesse momento aqui, cara. Porra, cara, vou Tem entrar em algumas coisas. lágrima. Eu não gostei, por exemplo, a forma como o Túlio sai do Botafogo e o que ele fala depois que sai do Botafogo não foi legal para a imagem dele. Enquanto isso, Wagner, Gonçalves, Sérgio Manuel, esses caras têm um amor pelo Botafogo, um carinho pelo Botafogo, sabe? Que se fortaleceu cada vez mais ao longo do tempo. Então, assim, esses três, eles estão no meu coração. Esses três definitivamente estão no meu coração. Né? Show, show. Cara, eu vejo na série do Túlio, eu entendo, mas a gente vai lembrar que foi a maior venda da história do futebol brasileiro. Naquele momento ele. Mas eu entendo que a gente ficou chateada pela entrevista dele, eu levei na galhofa, fiquei na época um pouco chateado. Para mim, a minha opinião pessoal, todo mundo conhece, então não é segredo. Para mim, o Túlio é o maior ídolo do Botafogo dos últimos 50 anos. Paulo Autuori ou Arthur Jorge? Essa daí, Arthur Jorge. Arthur Jorge. Arthur Tu, Jorge. tu já perdoou Arthur Jorge? Não tem nem por que perdoar Arthur Jorge, Não esse tem o que passagem. perdoar, cara. Lá, né? Assim, não tem o que Saiu. perdoar. O cara veio, fez o trabalho dele. A única coisa que me deixou chateado em relação ao Arthur Jorge foi aquele lenga-lenga no final, sabe? De ficar, não, estamos vendo, estamos pensando. E, pô, já estava na cara que ia sair. Aquilo ali foi totalmente desnecessário, sabe? O trecho final foi desnecessário. Agora é um baita treinador, um baita líder. Então, assim, entre os dois, eu escolheria o Arthur Jorge. O Arthur Jorge, ano passado, cara, concordo com você, ali só a retinha final, mas, cara, o que ele fez ano passado, a personalidade que o Arthur Jorge teve ano passado, aquela entrevista que ele deu antes do embarque contra o Palmeiras, que ele chamou e falou, pô, agora a pressão é no Palmeiras, quem tem que ganhar para quem tá liderando é o Palmeiras, tirou, É cara, isso aí. ele foi muito bem em campo e extracampo, concordo muito com você, cara, com o Arthur Jorge. E foi o último aqui para finalizar, tu acha que o Paulo Torre vai ganhar em alguns casos? Eu acho que o Paulo Acho que Torre. sim. Acho que sim. Em alguns casos ele vai ganhar.
talvez a pessoa que esteja mais magoada com o Arthur Jorge, sabe? Ah, porque ele quis sair, não quis ficar. Enfim. Mas eu acho que em alguns casos o Autuori vai ganhar. Eu também acho, cara, que não é nenhuma maluquice. Meu ponto é só que também não seria nenhuma maluquice. Talvez eu escolhesse o Arthur Jorge, mas não seria nenhuma maluquice o pessoal escolher o Paulo Autuori pelo que ele fez em 95. O Botafogo, que ele teve outros desafios, que ele pegou ele com 100 meses de salário atrasado. Teve uns desafios também sinistros. Sim. Não, o trabalho do Autuori, né? O Botafogo não tinha estrutura nenhuma. O trabalho do Autuori ali, pô, ele era desconhecido no Brasil. Ninguém sabia quem era Paulo Autuori. Enfim, tem uma série de coisas que você tem que levar em consideração, né? Momentos distintos, épocas distintas, atraso salarial, enfim. O trabalho do Autuori para ser campeão brasileiro com o Botafogo foi um espetáculo, sem dúvida alguma. Agora, pô, cara, eu não consigo não escolher o Arthur Jorge. Não, A eu gente acho que é a conquistou escolha mais Libertadores e óbvia, né? Brasileiro. Libertadores e Brasileiro, cara, na mesma semana. Então, tipo assim, cara, uma Não, com coisa certeza. espetacular, pô. E só para fechar a questão do Túlio, o Túlio, para mim, é ídolo pra caramba, tá? Ele só não tá no meu top 3 em relação ao carinho que eu tenho pelos jogadores. Não, sim, eu entendi. Entendeu? Agora, que o Entendi. Túlio é ídolo pra cacete do Botafogo, quanto a isso, zero dúvida, pô. Tá Ele maluco. meio fora de campo, às vezes ele não consegue entender essa idolatria, né, cara? Eu tenho essa percepção. Essa idolatria da torcida, ele não consegue entender, talvez nem o tamanho que ele tem no Botafogo, nem ele entenda talvez o tamanho, por algumas atitudes dele. Vitão, o nosso próximo quadro